Então nós vemos isso em Atos capítulo 19, né, quando Paulo ele chega ali, ele pergunta, né, eu quero usar esse texto aqui como base de explicação, para entender que ele perguntou, né, vocês estão aqui, estão servindo e tal, mas vocês já ouviram falar no batismo do Espírito Santo? Não, a gente nunca ouviu falar, a gente só ouviu falar no batismo de João Batista. Né, então eles sabiam a respeito desse batismo para arrependimento. Então, essa expressão para arrependimento, ela se torna importantíssima para entender a questão do batismo. Sim. Jesus, ele mencionou a respeito disso, né? Então, nós vamos ver versículos dizendo que Jesus batizava muitos, né? Apesar de que mesmo Jesus não batizava, e também ele vai pregue a palavra e batize o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparecendo a Trindade aqui novamente, né? A distinção dos três, inclusive Jesus falando dele mesmo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas era para batizar. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, nós temos que entender esse versículo assim: quem for batizado. Esse batismo, a palavra batismo, né, no original, ele significa imersão. Né? Então eu sei que tem algumas denominações que fazem o batismo por aspersão. E eu tive o privilégio de ser batizado das duas formas. Eu também. Tanto por aspersão, jogando água na cabeça, claro, a denominação bem grande aí, né? Mas também a respeito por imersão, o batismo por arrependimento, a confissão pública, né? Então você vai estar demonstrando para toda a sociedade, diante de Deus, diante dos homens, de toda a igreja, que você agora se arrependeu dos seus pecados e quer nascer de novo. Então aí entra a questão do nascimento, né? O novo nascimento. Então eu me arrependo primeiro para batizar depois, ou eu me batizo para se arrepender depois? Eu falo para você que primeiro você deve se arrepender, viu? Sim. Porque eu falo que o ladrão na cruz, ele explica muita coisa, ele se arrependeu. Foi por isso que a gente entende aí o versículo falando o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo dele descer e ser batizado. Né? Então ele se arrependeu, ele reconheceu Jesus. Então o arrependimento é quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Não quem não for batizado. Né? Então o batismo, alguns falam por aí que você necessariamente precisa ser batizado para ser salvo. Mas o ladrão na cruz não foi batizado. Como é que ele inaugurou o paraíso, como se de costume a gente usa essa expressão? Então, o batismo é uma demonstração pública a respeito de arrependimento, de voltar atrás, uma conversão, né? Mudar a direção. Então, você demonstra isso publicamente através do batismo. Muito bom. Então, vamos entender o batismo de Jesus. Por que ele aconteceu? Já, como você mesmo citou, Hebreus 4:15, ele não tinha pecado. Isso. E o batismo é uma confissão pública de arrependimento. Então, uma pessoa que se reconhece pecadora, mas ela recalculou a rota em Cristo e ela se batiza para mostrar ao mundo que nasceu de novo. Ok. Então, Jesus, ele explica isso. A sua pergunta é muito pertinente, né, para todos os ouvintes. Essa pergunta é interessante por quê? Porque Jesus, ele vai explicar isso, para que se cumpra toda a justiça. Então, Jesus, ele vai explicar a respeito disso. Qual era a justiça? Então, qual era a justiça? Vamos lá. Então, Antigo Testamento. Jesus, ele não veio abrogar a lei, ele veio para cumprir. Então, Jesus cumpriu toda a lei. Em nenhum momento ele tirou a lei. Inclusive, para deixar mais claro a respeito desse assunto, ele não tirou os 10 mandamentos, ele resumiu em 2 os 10 mandamentos. Então, nós vemos aqui que Jesus, ele cumpriu o que estava designado na lei de Moisés. Por exemplo, em Números, capítulo de número 4, versículo de número 23, em Números capítulo 4, versículo 35, em Êxodo capítulo 29, versículo de número 4, nós vamos ver esses 3 textos, pelo menos. Você pode pausar o vídeo depois e acompanhar aí na sua leitura, para que você possa entender que Jesus estava cumprindo o que estava escrito na lei. Primeiro, vemos que Jesus, ele precisava cumprir a lei. Então, ele vinha da linhagem de Melquisedeque, né, que nós podemos detalhar um pouco mais daqui a pouco, e também falar a respeito de que ele tinha algumas funções. Ele era rei, ele era sacerdote, ele era profeta, Jesus sempre foi tudo. Mas ali nós vemos a questão que Êxodo 29, o verso 4, vai dizer que quando os sacerdotes tinham que assumir ali a sua função, eles precisavam se lavar com água. Nossa. Olha que interessante. Então Jesus, ele também cumpre essa parte. Pois bem, em relação à idade de Jesus, ele foi se batizar com cerca de 30 anos. Lucas capítulo 3, versículo 23 vai mencionar isso. Que ele fala que por meados de 30 anos Jesus tinha.
Então observe que em Números capítulo 4, versículo 23, o versículo 35, também tem o versículo de 1 a 4, mas eu não uso muito esse porque ele está para uma outra função. Mas esses dois versos 23 e 35, ele vai explicar que todo sacerdote que estava ali era da idade de 30 anos em diante. Então Jesus estava exatamente cumprindo isso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Voltando agora para Melquisedeque. Sim. Jesus da tribo de Judá. A sequência era da tribo de Levi, o sacerdócio. Mas Jesus era da ordem de Melquisedeque.